Oi, gente. Tudo bom? Como vai pedir no meu story, vim aqui contar sobre como eu conheci Aldo e como a gente começou a namorar. A gente se conheceu na igreja, né? Porque eu lembro vagamente do dia que ele chegou na igreja. Porque ele era muito tímido. Então a gente não conversava direito. Como a gente se conheceu, não tem muito o que falar. Foi basicamente tipo, eu entrei na igreja e eu olhei pra cara dela e pensei que tipo, ela tinha 17 anos. E na minha cabeça, eu fiquei tipo, não tenho chance. Foi em 2017 que a gente conheceu porque ele entrou na igreja desse ano. Então, né? A gente só veio namorar em 2018. E ele só tocava. E eu queria montar um grupo de dança jovem, né? Adolescente. Porque não tinha nenhum adolescente na igreja. Do nada surge ele e os amigos dele. Aí, praticamente, eu fiquei tipo, vamos montar um grupo jovem, né? Pelo amor de Deus. E eu era muito tímido também. Ainda sou, né? Mas tudo bem. E quem veio falar a primeira vez no nosso papo foi ela. Aí eu chego nele e eu fiz, tu dança, quer fazer parte de um grupo de dança de jovem? Aí ele fez, mas eu não gosto não de dançar e tal. Ela veio perguntar se eu danço. Eu falei que não, que eu não sei dançar. Aí eu disse, mas nem comigo. Olha, gente, meu Deus, gente, eu jurava que porque era comigo ele ia dançar. Aí ele fez, não sei, talvez eu dance. Eu fiquei, beleza, né? Ela falou, nem se fosse comigo. Aí eu, talvez. Aí depois disso daí eu entrei na geração renovada. E até hoje eu tô, né? A gente começou a conversar mais. Teve um dia também que, eu ia pra casa com meu pai. Aí eu disse, pai, vem um pouco mais tarde. Por quê? Porque eu tô ensaiando. Aí, a gente tava lá na igreja, a gente ficou ensaiando. Eu fiquei passando todas as músicas que eu tinha no meu teclado pra ele pegar. Quando eu entrei no Geração Renovada, ela me passou as músicas de violão, que eu sabia tocar violão já nessa época. Eu aprendi com 10 anos, se eu não me engano. E ela ficou ensaiando comigo até tarde, velho. Aí eu disse, né? Eu fiz, pai, então, vem depois. Porque eu estou ensaiando agora nesse momento. O pai me passou mais ou menos meia hora por aí pra poder ir, né? Aí a gente ficou conversando, a gente nem conversou nada, a gente ficou passando mais as músicas, conversando um pouco, né? E no dia, parece que foi 9 de junho, a gente foi pra Paulista, pra Igreja Matriz, que a gente ia ter um culto de mulheres. Só que aí ele ia, né? A gente tinha uma van que a gente tinha conseguido pra ir pra Paulista com todo mundo, com o pessoal de Boa Viagem. E se eu não me engano, a parte que a gente mais conversou, o dia que a gente mais conversou foi o dia que a gente foi pra Paulista. Se eu não me engano, foi minha primeira vez aí pra Paulista. Aí, na frente, tinham 2 lugares. E a gente sentou junto na van que a gente ia. A gente ficou conversando muito. Mano, eu queria porque queria sentar do lado dele. Eu não queria ir lá atrás junto com o povo. Eu queria ir do lado dele, só a gente, pra gente conversar. Aí a gente foi sentado na frente e a gente foi conversando. Na ida e na volta, vários assuntos aleatórios, bem aleatórios mesmo. A gente conversou sobre família, sobre eu ser fresca pra comer, sobre tudo. Praticamente ele já tava conhecendo quase a minha vida toda. Um tempo depois, a gente tava indo no carro do pastor, né? Porque a gente ia pra Paulista pra um evento jovem. Aí saiu os jovens, ia eu, ele e outro jovem de lá de Boa Viagem. A gente tava tudo indo pra lá. Aí, no carro, na ida, a gente tava sentado, o outro jovem, ele no meio e eu na ponta. Aí, gente, a gente ficou conversando. Foi ali que a gente percebeu que a gente tinha o mesmo sonho o mesmo sonho de quantidade de filhos. Não sei como chegou esse assunto, mas eu perguntei quantos filhos era que ele ia ter. E ela falou que queria 2, aí eu falei, eu também. Aí eu perguntei, menino ou menina? Vai que ela quer ter 2 meninos ou 2 meninas. Ela falou, um casal, aí eu também. Chegou nesse evento, a gente se apresentou e tal, ficou pro culto, terminou o culto, o pastor botou a gente no carro de novo pra ele trazer a gente pra casa. Menina, a gente tava vendo os negócios na janela. Aí teve uma hora na janela, que era pra ver do outro lado, que na minha janela não dava pra ver. Aí eu apoiei a mão no joelho dele e fui olhar na outra janela. Aí, beleza. Dali a minha mão não saiu mais, ficou no joelho dele. Os dois deram um empurrãozinho, sabe? Ela se encostando um pouco mais em mim. A gente tava conversando. Aí eu fui colocando minha mão na dela e tal. A gente ficou com a mão troncha. Pensa na mão troncha. A gente não deu a mão dada normal. E o que é o joelho dele?
Ele veio de pouquinho em pouquinho, ele vinha e botava aqui a mão, só que em vez dele vir com a mão e fazer assim, e pegar assim, não, a gente veio a viagem todinha com ele com a mão assim na minha, segurando a minha mão assim, tipo, fazendo, aí ficava alisando assim, mas era literalmente assim que a mão dele tava, tipo, aqui era a mão dele, aqui a minha. Pronto, era exatamente assim que a gente veio no carro. Eu tava tremendo de nervoso. Por isso que a gente não pegou mão dada normal, porque senão eu ia pegar. Ele não tinha celular na época, aí a gente não tinha como conversar, não tinha no Facebook, não tinha nada pra gente conversar. Ou seja, o negócio era esperar para o outro dia de culto, né? Ele pegou minha mão, será que ele gosta de mim? Oh, meu Deus. Aí quando foi outro dia de culto, Felipe ia, né, pro culto, que é o Felipe é o nosso padrinho, que eu digo que ele é o nosso cupido, vocês vão entender já já. Ou podem já estar entendendo. A gente era muito amigo. Aí eu peguei e contei pra ele que ele fez, o que é que tu anda aprontando, hein? Me conta. Aí eu disse, eu não sou eu que tô aprontando, não. Ele ficou tipo, quem é que tá aprontando? Aí eu disse, é porque... Aí eu peguei e contei, né? Eu disse, então, foi assim, assim, assim no carro e tal, a gente conversou, ele pegou minha mão e blá, 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 e pronto. Felipe falou, eu vou falar com ele. Ela contou pra Felipe, pros pais dela e tal. E eu contei pros meus amigos. Aí Felipe no outro dia veio falar comigo. Aí ele me chamou lá pra cozinha da igreja e perguntou: Ô Aldo, tu tá gostando de Esther? Aí eu, não. Eu tava com vergonha, velho. Aí ele, pois você fez uma coisa muito errada, porque ela acha que você tá gostando dela. Aí eu fiquei com vergonha, mas disse, eu falei, não, eu tô gostando dela. Ele falou que ela contou pros pais dela e tal. Aí eu, rapaz. Felipe, depois de conversar com ele, Felipe voltou, aí olhou pra mim e disse, olha, Aldo foi lá na casa dele buscar uns desenhos que ele fez de vocês dois. Que ele fez pra tu, só que no caso é vocês dois. Aí eu, tá bom, beleza. E eu tinha feito um desenho pra Esther, no caso eu e ela, só não era real assim, tal. Não era, mas eu fiz pensando nela, sabe? Eu falei pra Felipe que eu tinha feito um desenho pensando nela e tal. Aí ele falou pra ela e eu fui buscar. Meu Deus, quando eu busquei, eu mostrei pra ele e pra ela. Em vez de eu dar pra ela, eu levei de volta pra casa. Hoje eu paro e penso, meu Deus, o que eu era antes. Depois de um tempo, eu dei pra ela quando a gente começou a namorar. Aí ele foi buscar pra te mostrar, que eu pedi pra ele trazer, pra te mostrar que ele tinha comentado o que ele tinha feito. Aí eu disse, tá bom, beleza. Do nada chega Aldo com o caderninho de desenho dele, aí ele ficou me mostrando, só que ele não dizia o que era, ele não dizia que era eu, que era ele, que nada. Mas eu já sabia, porque o Felipe tinha me dito. Mas ele só me mostrava, eu ficava tipo, olha que bonitinho e tal. Eu jurando que ele ia me dar o desenho, eu iludida pensando, ele vai me entregar o desenho, ele vai dizer, toma pra tu, um desenho pra você. Não, gente, ele não me deu um desenho, cara. Eu levei de volta pra casa. Aí, quando eu fui, aí ele pegou, fechou o caderninho, guardou e pronto, foi-se embora. Aí eu cheguei em casa, fui deitar-me para dormir. Só que eu tenho mania de quando eu gostava dos meninos, eu ia dormir, eu orava, tipo, Jesus, se for esse menino, deixa ele na minha vida, mas também se não for, tira ele na minha cabeça, faz eu nem lembrar que ele existe amanhã de manhã. Pai, quando eu acordar amanhã, eu quero que ele nem exista mais na minha cabeça, que eu já tenho esquecido dele. Mas se for, me dá um sinal, porque eu sou um pouco demente, sabe? E não é que eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele, gente. Aí eu fui, quando meu sonho, a gente tava no carro do pastor. A gente no carro do pastor indo pra um culto em Paulista. Aí eu tava lá atrás, aí ele fez... Só tava eu e ele, tava de dia, tava bem claro, na verdade. E o pastor na frente dirigindo. Aí eu tava lá atrás, a gente tava conversando e tal. Do nada, ele disse, quer namorar comigo? Aí eu fiz, tipo, quero, claro que eu quero. Aí na hora que a gente ia se beijar, me acordaram, porque é sempre assim, né? Eu acordei muito... Ai, meu Deus, um sinal, gente.
Aí eu fui falar com o Felipe. Ai, Felipe, maravilhoso. Aí eu disse, olha, Felipe, eu sonhei com o Aldo, gente. Aí Felipe me conta. Aí eu peguei e contei. Aí eu falei, será que é um sinal? Porque eu tinha contado que antes de dormir eu tinha pedido um sinal. Aí eu fiz, será que é um sinal? Aí Felipe disse, com certeza é um sinal. Deus tá dizendo que ele quer alguma coisa séria com você. Aí eu fiquei tipo... Eu sonhei que eu fui na igreja e o pai dela tava lá. Eu pedi ela em casamento e pedi a permissão do pai dela e o pai dela aceitou. A gente tinha uma convenção na igreja, que a gente ia pro centro de convenções. Aí, no centro, como ele tinha feito desenhos pra mim, eu fiz um desenho pra ele. Esse desenho aqui que eu tô deixando aqui na tela. Pronto, foi esse desenho aqui que eu fiz pra ele. Mandei foto pra Felipe. Felipe, ele vai gostar, não sei o que e tal. A gente chega no centro. Felipe arrumou as cadeiras lá pra gente. Então, a gente senta na cadeira. Aí, Felipe, ela tem uma coisa pra te dar. Aí eu fiquei tipo... Eu? Tenho alguma coisa pra dar? Tem. Será mesmo que eu tenho? Não sei. Aí, Felipe, vou deixar vocês dois sozinhas. Aí ele chamou o amigo dele que tava do lado, no caso o amigo de Aldo que tava perto, e levou ele embora. E disse, fica aí vocês dois sozinhos. Aí ele gostou do desenho dele, ficou todo bestinho, parecia eu quando ele tava mostrando os desenhos pra mim. Aí... Felipe voltou, né? Aí Felipe desce o negócio pra ele, eu disse, não sei o que. Aí ficou conversando com o Felipe de papinho, tá ligado? Quando foi depois, na hora que ia começar praticamente o culto, né, lá. Aí a gente, tipo, desligou a luz. Aí minha mão ficou aqui, tipo, tem aquelas cadeiras de cinema que tem braço da cadeira? Pronto, ele tá sentado do meu lado aqui, mais ou menos, e eu aqui. Aí o braço da cadeira, eu fiquei com a mão aqui no braço da cadeira, porque eu nem queria que ele pegasse minha mão mesmo. Nem queria, chega, tava assim, chegava pro lado de cá, nem queria que ele pegasse minha mão. Minha mão tava aqui. Dessa vez a gente realmente ficou assim. Ô, glória, meu Jesus. Aí ele veio, gente, de pouquinho, minha mão aqui, ele veio de pouquinho do canto de cá e fez assim, ó, pleno na minha mão, e eu, sim, meu coração, pum, pum, pum. E lá no centro, a gente deu uma mão dada, normal. E quando, tipo, era na hora de orar, e se levantar, a gente levantava e escutava a mão. E o sacrifício pra colocar a mão de novo? Aí, eu queria marcar esse momento histórico na minha vida, né? Eu peguei simplesmente o anel de coco que tava aqui. Aí eu disse, então pra tu, coloca nesse dedo aqui. Aí, tipo, eu tinha um anel de coco aqui e ele tinha. E agora ele tava tendo um anel de coco também. Gente, a gente tinha uma aliança. Nossa primeira aliança foi de anel de coco, sim, foi. E eu amava ver ele usando aquilo, porque eu lembrava que ele não tava me tirando da cabeça. No carro, a gente tava vindo embora, voltando pra casa. Não no carro do pastor dessa vez, como vocês devem estar se perguntando. Não foi no carro do pastor, não. Foi no carro do meu tio. Que ele ia deixar eles em casa pra poder me trazer, porque a gente pediu pra ele buscar. Beleza. Quando a gente tá lá atrás, a gente mãos dadas. Aí Felipe tinha me dito que ele estava pensando em me pedir em namoro. Felipe estragando surpresas, né, Felipe? Aí quando foi lá, no momento... O que acontece? Eu perguntei, eu disse, Felipe disse que tu ia me pedir namoro, gente. Sim, no centro de convenções, eu ia pedir ela pessoalmente, em namoro. Mas eu não pedi porque ela falou que ela tinha uma amiga que saiu com um amigo e pediu do mesmo jeito que eu ia pedir pra ela. Aí eu fiquei... Se eu pedir namorar ela agora, igualzinho, ela vai falar que eu tava imitando. Eu pensava muitas coisas, velho, na moral. Depois Felipe conversou comigo, falou que eu tinha que pedir pros pais delas e tal. Vai. Eu perguntei por quê, porque eu sou dessa. Eu perguntei, eu disse, Felipe me disse que tu ia me pedir namoro. Aí ele disse, eu ia. Só que tu me falou que tua amiga foi pedir namoro no cinema. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí eu fiquei tipo... Ou seja, gente, eu vou namorar. Quando eu cheguei em casa naquela noite, gente, eu liguei pra minha mãe. Eu disse, mãe, eu tava vindo do trabalho ainda. Mãe, então mãe, minha vai me pedir namoro. Ele disse, só me pedir namoro hoje, porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí a mãe disse, você quer fazer alguma coisa diferente? Mãe, ele. Ela, tá, entendi, fala com seu pai. Aí eu... Vou falar com o pai, beleza, eu liguei pro pai, né? Falei, pai, eu com vergonha, gente, pelo amor de Deus. Aí ele, o que foi, Estel? Tô nervosa. Aí ele disse, o que foi? Eu disse, é porque um menino vai me pedir namoro. Aí ele, como é a história, Esther Keila? Aí eu disse, é isso que o senhor acabou de ouvir. O menino vai pedir namoro. Ele, que menino é esse? Eu falei, o menino da minha igreja. É aquele que toca
aquele que toca guitarra, pai, aquele que toca guitarra barra violão, que quando o senhor faz, ele toca também. Quando o senhor tá lá, o senhor vê ele tocando. Ele fez aquele grandão alto, aí eu falei, se prepare, porque quando ele me pedir namoro, o senhor vai ter que aceitar, viu? Não quero saber, o senhor vai ter que aceitar. Por quê? Porque ele vai fazer questão de pedir pro senhor. Fez. Eu vou ter que aceitar. Eu falei, exatamente, vai ter que aceitar. Tô nem aí. Vai ser logo. Nossa, bem, eu quero no outro dia, porque isso aconteceu o dia o quê? 18 de agosto. Não sei se vocês sabem, a gente começou a namorar dia 19 de agosto. Isso foi num dia antes. Que lindo! Beleza, fomos dormir. Coração, eu ansiosíssima. Aí, quando foi no outro dia, a gente foi pra igreja. A gente teve o culto e tal. Quando terminou o culto, a minha mãe chegou em mim e disse, chama ele pra comer uma pizza. Eu disse, chama tu, né? Tu que quer. Porque assim, eu e mãe tem uma relação muito brotheragem. Aí ela disse, tá. Aí eu virei pra guardar meu teclado. Quando eu olho pra trás, Cristiano e Maria está fazendo o quê? Conversando com o Aldo Antônio. Eu olhei assim. A mãe dela me chamou pra pizzaria. Eu fiquei, bora, né? Bora. Aí quando a gente tava indo, beleza. A gente tava demorando demais lá. A gente tava comendo ainda, beleza. Mas a gente tava demorando. Aí o pai dela chegou. Aí eu sabia o que era. Eu já comecei a tremer. Eu já comecei a tremer da cabeça aos pés. E ele tava perguntando, fingindo que não sabia. Ele ironizou, foi tudo ali. Não sabia o que era. Tava perguntando o que era. Que eu queria falar com ele. Aí eu tava calado, não tinha intimidade, nada. E eu tava com a pizza na boca. Eu tava assim. E não conseguia falar. E não conseguia engolir a pizza também. Aí a mãe dela falou e tal. Ele já sabia, na verdade, né? Aí ele queria ouvir de mim. Aí ele ficou zoando com a minha cara e tal. E falou, desistiu. Aí eu, desisti não. Com a pizza na boca. Esse pedaço de pizza não saía da minha boca. Aí ele falou, desistiu. Aí eu falei, de quê? De pedir a mão da sua filha em namoro? De pedir a mão da sua filha em namoro? Gente, ousado. Meu Deus do céu. O que eu falei, meu pai? Parecia que eu tava pedindo ela em casamento, mas tudo bem. Aí ele, oi? Aí eu, não, que ele não ouviu. Eu vou ter que falar de novo. Aí na hora que eu falei da primeira vez, ela escutou, ela tava do meu lado. E me deu a mão. E ela sentiu que minha mão tava geladona. Eu tava tremendo de medo. De nervoso. Aí eu tive que falar de novo, né? Falei, pedi a mão da sua filha em namoro e tal. Aí ele ficou meio assim e tal. Ele falou, perguntou minha idade, essas coisas. Perguntou em que série eu tava e tal. Eu já sabia que pai ia deixar. Porque eu já tinha, ó, esquematizado tudo um dia antes, gente. Um dia antes. E ele aceitou. E ele deixou a gente ir de mão dada. E ele acompanhando nós com a moto, a gente foi. Eu fui andando com ele até na casa dele, e pai atrás com a moto apagada, com a lanterna apagada, pra dizer, tipo, deixa eu ver se eles vão fazer alguma coisa, mas eu tô vendo aqui. Pai, jurando que a gente não tinha visto ele com a lanterna apagada atrás. Aí eu apresentei ela pra minha mãe e tal. Já se conheceram no mesmo dia e tal. Aí eu peguei e fui embora. Gente, nesse dia eu fui dormir tão feliz da vida. Só que Aldo Antônio, sem celular, como é que a gente se fala? Não se fala, a gente se veio se falar o quê? Acho que da terça pra lá, um pouco mais ou menos assim. Da terça pra lá, porque foi quando a gente conseguiu um celular pra ele, tá? Quando foi no sábado, no outro sábado, tá? Foi no domingo, no sábado, dia 24, a gente foi pro cinema com o Felipe. Gente, o filme nada a ver, a gente fez de Mega Tubarão, gente. Super romântico o filme. Agora que começa a palhaçada, porque a gente ia se beijar uma semana depois do namoro. A gente sentou no cinema lá, né? Felipe aqui, eu aqui, Aldo aqui. E Felipe ficava o tempo todinho. Vocês não vão se beijar, não? Gente, o filme, tá? O filme tinha 2 horas. 2 horas de filme. Aí eu aqui, né? E a gente mãozinha dada aqui. Tudo bom. Aí Felipe, gente, já passou 1 hora do filme, tá? Não vai rolar nada mais, não? Aí eu sei que do nada, Aldo chegou assim e me fez.
Pra vocês terem noção do quanto eu era tabacudo, no primeiro beijo da gente, foi no cinema. E tava zoando, o filme vai acabar, o filme já tá acabando, tá. Aí eu tava com medo, não sei porquê, mas eu tava com medo. Eu tava com muito frio, literalmente eu tava com muito frio. E eu tava gelando ali. Aí eu falei pra ela, tô com frio, sabe quem pode me esquentar? Aí ela, o quê? Aí eu dei um beijo nela. Aí o segundo, aí depois passou um tempinho e o cara falou que queria ficar mais longe da boca do tubarão. Precisava. Aí eu falei que eu queria ficar mais perto da boca dela, beijei ela novamente. Passou mais uns tempos, se passaram. Eu tava com as pastilhas na boca. Perguntei se ela queria, ela falou que queria. Eu tinha acabado de colocar a pastilha na boca. Aí eu vim pegar. Porque aqui estamos duas versões da história pra contar. A minha versão e a dele. Então não tem nem dúvidas agora do que aconteceu. Beijo, gente. Bye, bye.